tarde. Meu nome é Maria Celoir, eu sou contadora do município de Matupá e desde já agradeço, né, ao público aqui presente e a todos que nos acompanham aí pela rede social. Hoje a gente está aqui para fazer a audiência do primeiro quadrimestre de 2026. Então, a gente vem aqui fazer a prestação de contas, né, do demonstrativo fiscal desse quadrimestre. A gente já cumpre, né, o que determina a legislação, né? Então, hoje a gente vem, junto ao público, junto à sociedade, a fazer essa prestação de contas. O objetivo aí da audiência, né, a audiência, o que é uma audiência? Ela é uma reunião pública que vem buscar a transparência, né, aí a discussão ampla da sociedade aí com as autoridades públicas, né? Então, é isso que a audiência ela tem a finalidade, né, da transparência e da discussão aí com o público, né? Então, a audiência ela vem aqui fazer a prestação de contas do que o contribuinte, né, paga, seus impostos, né, no que é investido aí na educação, infraestrutura e nos serviços prestados pela administração pública, né? Então, a audiência pública ela tem objetivo aí que é o controle popular, né, da administração pública, da sociedade, né? Ela também é um instrumento que leva a uma decisão política, né? Então, a sociedade aí participa junto com a administração para o melhor investimento dos recursos públicos, né? E ela também vem promover aí a participação popular nas decisões da administração municipal. A audiência pública que é determinada por lei, nós temos as audiências das peças orçamentárias, que é anualmente, né, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, que é onde a gente vai discutir aí com a sociedade o que é prioridade naquele momento para cada bairro, para todas as áreas da educação, saúde, né, o que é prioridade naquele ano. E na lei, a audiência pública da lei orçamentária anual, a gente vai pegar essas prioridades que estão lá na lei de diretriz orçamentária e colocar em valores, né, quanto que vai custar para executar as ações dentro que estão previstas lá na lei de diretriz orçamentária. E tudo isso tem que ser discutido em audiência pública com a população. E a audiência pública agora, nesse momento, que é a demonstração e avaliação dos cumprimentos das metas fiscais, né, de cada quadrimestre. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela determina aí que a gestão pública municipal tem que fazer audiência pública nos meses de maio, setembro e fevereiro, ou seja, a cada quadrimestre, e que essa audiência tem que ser na Casa Legislativa. A demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela é um instrumento que regula aí as contas públicas, ela estabelece metas e limites, né, que a gestão pública pode, tanto na previsão da receita, como na execução da despesa. Então, são as obrigações que o governante assume aí, né, o compromisso da arrecadação e dos gastos, né? Então, a demonstração da avaliação do cumprimento das metas possui os dois relatórios, né? O relatório resumido da execução orçamentária, onde vai ser analisado a parte orçamentária, o que foi previsto e o que foi executado, e o relatório de gestão fiscal, que são as informações desses documentos, né, que determinam aí o parâmetro para a administração.
né, que permite aí avaliar como que foi esse primeiro quadrimestre. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela possui aí, ela tem esse apoio nesses 4 eixos, que é o planejamento, que inicia lá com as peças orçamentárias, né, da LDO e da LOA, e daí depois vem outro pilar, que seria a transparência, que seria a participação popular na elaboração dessas peças e também no acompanhamento da execução, né? E a responsabilidade e o controle social e avaliação, né? Que quem pode avaliar a prestação de serviço público é o cidadão que recebe, né, esse serviço. Então, nesse quadrimestre, nós vamos fazer a apresentação aqui da receita. A receita é qualquer recolhimento, né, feito aos cofres públicos, quer seja através de numerário ou de bens, né? E nesse quadrimestre, então, a gente vai fazer aí uma avaliação do que foi previsto para o exercício de arrecadação, né? Então, nós temos aí as receitas correntes. A receita corrente prevista lá na lei orçamentária foi R$ 174.628.000. A receita arrecadada nesse quadrimestre, que são esses primeiros 4 meses, foi R$ 56.257.667,29. Então, comparando aí a previsão da receita corrente, houve aí um percentual de 32,22% nesse quadrimestre, na arrecadação. As receitas de capital prevista aí na lei orçamentária foi R$ 2.729.000. Receita arrecadada nesses primeiro quadrimestre, R$ 235.786,07, equivalente aí a 8,64%, né, do que foi previsto. E da receita total, somando as receitas de capital e corrente, arrecadou aí R$ 56.493.453,36, o que equivale aí a 31,85% do total da receita prevista. Aqui uma comparação do mesmo período no quadrimestre de 2025, o primeiro quadrimestre, comparando com o primeiro quadrimestre aí de 2026, a gente observa aí que teve uma evolução aí da receita de R$ 2.253.833,97, o que equivale aí, comparando o mesmo período do ano passado, 4,17% aí de aumento. Aqui a apuração da receita geral, comparando aqui a receita com as despesas liquidadas do município, né? Então, aqui a gente tem a receita arrecadada, aí menos as despesas liquidadas na prefeitura e menos as despesas liquidadas na Câmara, né? Então, o total aí da despesa no quadrimestre foi R$ 53.579.980,99. Então, dá para a gente observar que houve um superávit aí, comparando a receita com a despesa, né? E nós temos aí o superávit também do exercício anterior. Aqui a gente faz uma apuração do superávit, que seria a disponibilidade de caixa, o que tem lá na disponibilidade financeira, menos as despesas, né, que estão previstas, que ainda não foram pagas, né? Então, observa aí, pegando o superávit do exercício mais o superávit do exercício anterior, e menos as despesas, aí a gente tem nesse quadrimestre aí um superávit de R$ 16.500.000,
R$ 504.844,70. Dessas disponibilidades, a gente faz aqui uma prestação de contas dos recursos livres, né? Que é os recursos próprios do município. Então, das disponibilidade financeira, R$ 6.388.066,05, que é a disponibilidade financeira de recursos próprios, né? E menos as despesas aí que já estão empenhadas, né? Então, tem um superávit aí do recurso próprio de R$ 734.041,01. Isso dos recursos próprios, né? Aí também a gente tem as disponibilidades financeiras, que são dos recursos vinculados, que são os recursos que vêm especificamente para essas ações, né? Então, só pode ser gasto e desenvolvido ações vinculado ao recurso, né? Que são os recursos da saúde, da educação, recursos da assistência social, que são os recursos vinculados a programas, né? Que vêm para despesas específicas. Então, a gente tem uma disponibilidade dos recursos vinculados de R$ 16.901.544,62, e as despesas empenhadas aí R$ 1.130.740,93. Então, a disponibilidade dos recursos vinculados aí são R$ 15.770.803,69. Aí, dando o total, né, da nossa disponibilidade financeira, tanto os próprios como os vinculados. E aí nós temos aí, então, os 16 milhões, que é a nossa disponibilidade sem comprometimento, tanto próprio como vinculado. A gente também vem prestando conta aí dos índices constitucionais, né? Então, dessa cesta de impostos aqui, de receitas, tanto das receitas de impostos como as receitas de transferências, nesse montante aqui arrecadado, 15% dessa receita tem que ser investida em ações de saúde, né? Conforme determina aí a Constituição Federal. Então, o total dessas receitas que compõem aí a base de cálculo, né, para os investimentos em saúde, então, R$ 41.838.517,07. Então, de acordo com a legislação, na saúde, teria que ter investido aí R$ 6.275.777,56. Mas na saúde, nas despesas da saúde, foi investido R$ 11.695.506,19, o que equivale aí a 27,95% da receita daquele pacote, né, de impostos. Então, a legislação determina aí 15%, nesse quadrimestre o município investiu 27,95% em saúde. O mesmo o índice constitucional da educação, a Constituição Federal, lá no artigo 212, determina que o mesmo pacote de impostos e transferências ali, investir 25% em ações de educação. Então, o mesmo valor ali com a base de cálculo, né? Então, o mínimo a ser investido em educação, que seria os 25%, seria R$ 10.459.629,27. E nesse quadrimestre, né, foi aplicado aí R$ 8.842.867,49.
o que equivale aí a 21,14. Então, em educação, o município, nesse quadrimestre, investiu R$ 1.616.761,78, a menor, né? É o valor que deveria investir para dar os 25%, né? E a lei número 14.113 também determina aí os investimentos com recursos do Fundeb, né? Então, o artigo 26, aí ele fala que, excluídos recursos que tratam o inciso 3º do caput do artigo 5º desta lei, a proporção não inferior a 70% dos recursos anuais tem que ser investido aí na remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Então, a composição do Fundeb é essa cesta de impostos, 20% deles já vem deduzido, né, e já vai direto para a conta do Fundeb. Então, desse total, né, 20%. Aqui a gente tem o total aí da receita do Fundeb, né, e suas complementações aí, 11.788.171,80. Desse cálculo, se deduz aí o VAR. O VAR não entra, né, nesse percentual do 70%. Né? Então, as despesas aí efetivada aí no Fundeb 70, né, deu R$ 8.798.190,23, o que equivale aí a 79,78% dos recursos, né, vinculados aí do Fundeb. Aí teve, né, aí a despesa no 30%, mais 9,68%, então dos recursos aí foram investidos 88,88%. Os gastos com pessoal, o limite máximo de despesa com pessoal nos municípios é 54%. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, aí no seu artigo 20, inciso 3º, a linha A e B, disciplina o limite máximo com gasto de pessoal para a esfera municipal, que seria 54% da receita corrente líquida. Então, ele fala também que o limite prudencial da despesa com pessoal nos municípios é 51,30%. Né? No parágrafo único aí do artigo 22, ele fala que o limite prudencial é de 95% do limite máximo, né? Que seria 95% dos 54%, que seria 51,30%, que seria o limite prudencial. E aí ele fala aqui também, né, que se esse limite estiver acima, né, esse limite prudencial, tem que haver aí a vedação, né, ao poder de incorrer no excesso, né? Então, ele já começa a emitir um alerta e fala que o gestor precisa diminuir os gastos aí. Então, o limite de alerta, o Tribunal de Contas, né, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, quando o município excede a 48,60, que seria 90% aí do limite máximo, que seria os 54, então o tribunal e os órgãos, né, do Ministério Público começa a emitir um alerta aí para o gestor ter esse cuidado aí com os gastos de pessoal. Então, nesse quadrimestre, a receita aí que compõe o cálculo aí do gasto com pessoal seria os 56.493.453,83, aí deduzido aí as receitas de capital e também as receitas decorrentes de emenda parlamentar e as receitas
para o ACE e o ACS. Então, o município, a base de cálculo aí do índice de pessoal seria os 54, 813, 982 e 49. E as despesas com folha e terceirização deu aí 28.460, 475 e 43. Então, o município está um pouquinho acima do limite prudencial, né? 51,92% com gastos de pessoal. Aí já começa a emitir o alerta, né? Então, aqui o resumo das aplicações. A manutenção do ensino, a lei determina aí que você tem que investir 25%. O município investiu neste quadrimestre 21,14%. Lembrando que tem que tomar esse cuidado, porque no exercício tem que investir 25%. Mas aqui a gente está prestando conta aí do primeiro quadrimestre, né? E o Fundeb, 70%, né? No mínimo 70%. Ele investiu aí 79,78%. Então, está dentro aí do que determina a legislação. E a aplicação em ações de serviços públicos de saúde, que é 15%, né? Investiu aí 27,95%. Então, está bem acima do limite. E os gastos com pessoal, o máximo é 54% da receita corrente líquida. E o município aí teve um investimento com gasto de pessoal de 51,92%. Aqui a gente vem apresentando aí a composição da receita e da despesa, né? Então, a gente faz um comparativo aí, a receita orçada, né? E a realizada por tipo de receita. Então, a gente aí tem as receitas tributárias, que representaram aí dos 56 milhões de receita arrecadada, foi 11 milhões, né? E as transferências correntes aí, que foi 42 milhões. Aqui a gente traz um comparativo, né? Então, 20% das receitas tributárias, e as transferências correntes aí 75%, que representou a arrecadação. Aqui um detalhamento das transferências correntes, né? Entre o ICMS e o FPM, né? Que deram maior respaldo aí, e mais as transferências aí do Estado para a saúde, né? Então, que representou uma elevação aí nas transferências correntes. Aqui detalhando, né, as receitas tributárias, que são as receitas arrecadadas no município, né? Um destaque para o IPTU, aí, 3 milhões, e o ISS também, aí, 3 milhões e pouco. Então, foram as receitas municipais que representaram aí o maior índice de percentual na receita própria. Então, 14% aí no imposto de renda, 31% IPTU, e o ISS representou 30%. Aqui um conceito da despesa, né, que consiste com os gastos fixados na lei orçamentária ou em lei específica. Então, qualquer despesa, para ser executada, ela tem que estar prevista na lei orçamentária. A despesa pública, para ela ser concretizada, ela precisa estar primeiro prevista lá no plano plurianual, depois ela tem que estar como prioridade lá na lei de diretriz orçamentária, que vai ser executada naquele ano, e também prevista quanto que essa ação vai custar, né, lá na lei orçamentária. E aí ter a programação financeira. Então, primeiro a gente tem que ter a receita em conta, para depois a gente poder fazer a despesa. E a despesa vai iniciar lá no processo licitatório. Então, houve a necessidade daquele produto ou serviço, licita, aí empenha
o contrato ou a aquisição, né, do produto, e depois recebeu o produto é liquidado, confere-se o serviço ou produto e liquida. E só aí vai para o pagamento. Então, toda despesa pública ela tem que ter esse trâmite aqui. Aí as despesas, né, do Poder Executivo aí no primeiro quadrimestre, as despesas com pessoal e encargos, R$ 22.494.402,70. Juros e encargos da dívida e outras despesas correntes aí, e as despesas de capital. Então, o total aí da despesa do Poder Executivo foi os R$ 52.042.425,55. Aqui o percentual, qual despesa representou aí, as despesas correntes, 46%, as despesas com pessoal e amortização da dívida e os outros despesas de juros e investimentos aí do Poder Executivo. Aqui as despesas do Poder Legislativo, despesas com pessoal e encargo, R$ 962.830,89. Verba indenizatória, R$ 102.497,40. E aí as outras despesas correntes. Então, o total aí da despesa do Poder Legislativo, R$ 1.537.555,44. O percentual que cada um representou na despesa aí. Agora, uma análise fiscal, né, do quadrimestre, que o resultado orçamentário ele demonstra aí o valor atingido pela administração pública na gestão orçamentária dos recursos, através da diferença, né, da receita orçamentária e deduzida aí as despesas orçamentárias. Então, o resultado financeiro é o confronto aí da receita com a despesa paga. Aqui a gente está analisando o total da receita no quadrimestre, o valor que foi empenhado lá na prefeitura, o valor que foi empenhado na Câmara, né? Então, o total da despesa empenhada foi R$ 83.945.981,09. Então, a receita arrecadada menos a despesa empenhada, a gente está aí com um déficit aí de R$ 27.452.527,73. Comparando aí isso no resultado orçamentário, né? Aqui a gente tem o resultado financeiro que compara a receita arrecadada com a despesa liquidada, que é aquela despesa que foi recebida, né? O produto foi recebido ou o serviço foi prestado, tanto na prefeitura como na Câmara, né? Então, comparando aí a receita arrecadada com o serviço recebido ou o produto recebido, nós temos aí um superávit daí de R$ 9.520.026,28, né? Então, o superávit apurado aí no exercício de R$ 13.320.290,71. Aqui a gente está falando financeiramente. Então, a avaliação aí do cumprimento das metas fiscais aí desse primeiro quadrimestre, né? A gente vem fazer a prestação de contas, é um pouco meio técnica, né? Que a gente vai avaliar, né, o que foi recebido, efetivamente recebido aí no município, e o que realmente foi gasto, né, e utilizado, e como que está, né, a vida financeira aí do município nesse quadrimestre. E é nesse olhar, né, para o gestor já ter um norte de como está, né, tanto o cenário da receita, como que está a despesa também, e os índices constitucionais, né, que o município tem que cumprir.
Então, traz uma visão geral aí e para tomada de novas decisões, né? E verificar no que tem que ser investido e o que é prioridade. Então, a gente traz aí a prestação de contas, né? Eu agradeço aí os professores, né, que trouxeram seus alunos. Nesse momento, muitos não estão entendendo muita coisa, porque isso é uma parte muito técnica, né? Mas é o dinheiro que é investido também lá na educação de vocês, lá na escola, lá na merenda, lá no material didático, lá no salário do professor, né? Que é apresentado aqui nesses valores. E também, né, agradecer quem nos acompanha aí pelas redes sociais e colocar a equipe aí técnica da prefeitura, né, à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento, né, tanto das leis orçamentárias, da previsão, aí, se alguma ação aí no seu bairro está prevista, né, pode estar procurando a equipe técnica e também, né, a legislação aí, o poder legislativo também, que também acompanha, né, toda essa prestação de contas e todos esses recursos, né, eles que acompanham e fiscalizam junto com o povo, né. Então, a gente agradece a todos e conta aí com a participação de vocês no próximo quadrimestre, para a gente estar aí apresentando o cenário, né, da administração pública municipal. Então, nós agradecemos todos aí que nos tiraram um pouquinho de seu tempo aí para acompanhar essa prestação de contas. E a gente também vem aí, então, com a saúde, né, que também a legislação aí determina que a saúde tem que fazer a prestação de contas, aí ela vem e faz a prestação de conta das ações desenvolvidas naquele valor e naquele percentual, né, que eu apresentei aí da parte financeira. E aí ela traz, então, as ações. Então, a gente convida aí a Secretaria de Saúde, né, para dar continuidade aí na audiência pública, apresentando e fazendo a prestação de contas das ações desenvolvidas na saúde. Muito obrigada e até a próxima audiência. Boa tarde a todos. Vou estar apresentando para vocês um pouquinho das ações referentes à saúde. Igual a Celoíra expôs toda a parte financeira do recurso que entra, e agora eu vou estar demonstrando as ações que a rede municipal em saúde executa. Nós temos a Secretaria de Saúde centralizada nesse endereço ali na praça, na Praça da Bíblia, ali em anexo ao lado da Castellini. Na Secretaria de Saúde, ela fica a farmácia básica, tudo centralizado. É Secretaria de Saúde, farmácia básica, complexo regulador e também o Centro de Especialidade Médica. Lá faz todos esses atendimentos referente à saúde. Tudo que o paciente precisa para dar entrada, a partir do momento que ele passa na unidade básica de saúde, ele passa no hospital e ele precisa retirar uma medicação ou dar entrada em uma consulta, em um exame, ele vai estar procurando a Central de Regulação Municipal. Aqui nós temos o Hospital Municipal, o setor de emergência, né, para casos mais graves, dar entrada por essa porta, e também temos a porta principal, que é o acesso da nossa recepção, para dar entradas em consultas eletivas, né, através da urgência, e também para visitas ao leito, né, de pacientes internados. Lembrando que o hospital, ele é um hospital de urgência e emergência, e casos eletivos é atendido na unidade básica de saúde. Muitas das vezes, a gente acontece de ter um caso que o paciente ele foi no hospital, um paciente eletivo, e ele precisava somente de um encaminhamento. O hospital não dá encaminhamento. O hospital vai avaliar a questão da urgência e emergência para esse atendimento. E vai referenciar para a unidade básica de saúde para dar sequência no tratamento e fazer também a solicitação de exames, transcrição de receita. Então, tudo isso é dentro da unidade básica de saúde.
Aí nós temos aqui também um relatório quadrimestral dos exames realizados dentro do Hospital Municipal, que são as ultrassons. As ultrassons normais, que são ultrassom de mama, de abdômen, de próstata, e também as ultrassons de articulações. Então, nesse semestre, nesse quadrimestre, de janeiro a abril, foi realizado 1.180 exames dentro do Hospital Municipal. Também no hospital a gente faz os raios-x. Quando o paciente tem alguma dor, que precisa fazer um raio-x, tanto pulmonar, como da questão da ortopedia, ou também na questão de neurologia, faz no nosso hospital, todos os tipos de raio-x. Lá o doutor, o técnico do raio-x, faz o raio-x e coloca no sistema para o médico tem acesso e o paciente também. Quando o paciente vai para fora do município, o paciente leva o raio-x impresso. Neste momento, nesse relatório quadrimestral, compareceu para fazer exames 1.582 pacientes realizando raio-x. Dentro do nosso hospital também fazemos, igual eu falei para vocês, as consultas de urgência e emergência. O hospital, no relatório quadrimestral de janeiro a abril, na consulta de enfermagem, foi atendido 17.409 pacientes. Consulta médica, 12.982 pacientes. A partir do momento que passa pela avaliação do enfermeiro, o enfermeiro vai avaliar se há necessidade de passar pelo profissional médico em consulta ou se vai ser só uma consulta da enfermagem. Então, para vocês verem que consulta médica teve 12.982 e a consulta de enfermagem 17.409. No hospital, nós também temos a questão da ginecologia de urgência e emergência. Quando o paciente precisa ambulatorial, ele vai no centro de especialidade médica para fazer as consultas de rotina. Quando o paciente está no hospital e precisa de uma consulta de GO, de emergência, para uma gestante, ou alguma outra situação de um sangramento, o médico vai na urgência para fazer essa consulta. Nós tivemos 185 atendimentos pela urgência. Eletrocardiograma também, na questão da urgência e emergência, 118, e a inserção de DIU. Nós tivemos 11 mulheres colocando a inserção do DIU. Dentro do hospital, fazemos o procedimento da observação 24 horas. Teve 169 pacientes lá que ficaram em observação para ver se ele vai permanecer, se vai passar para a ala de internação ou se ele vai ter alta, se ele só foi para a medicação. Lá fazemos a aferição de pressão, inalação, os curativos, a sutura, retirada de ponto, isso dentro da urgência e emergência. Quando a unidade está no horário comercial atendendo, o paciente vai na onde tirar os pontos? Dentro da unidade básica de saúde. Final de semana, a retirada de ponto é no hospital municipal. Então, dentro do hospital, a gente fazemos vários atendimentos referente à urgência e emergência. Referente às internações, na clínica médica, que são pacientes para uso medicamentoso, nós tivemos 158 pacientes. Cirúrgico, pacientes fazendo algum procedimento cirúrgico, 131. Partos normais, cesariana e cesariana com laqueadura, né? Referente ao mês de janeiro, fevereiro, março e abril, nós fizemos parto normal 25, cesariana 68, laqueadura só para esse procedimento 16 e RN nascido no mês de janeiro, abril, 93 nascimentos dentro do município de Matupá. Prepara a educação. Sala, creches, que a população está aumentando. Próximo. Na questão cirúrgica, que é cirurgias de vesícula, hérnia e outras. Com o Dr. Gelsi Edgar, nós tivemos 56 procedimentos cirúrgicos. Vasectomia, nós tivemos 8. Cirurgia a vídeo, que é vesícula, 24 procedimentos cirúrgicos. Procedimento cirúrgico ginecológico,
15. Laqueadura, só para laqueadura. Lá eu coloquei, aqui nesse relatório, coloquei 15. Voltamos aqui um pouquinho. Laqueadura, deixa eu ver se nós tivemos alguma coisa de laqueadura. 16. A laqueadura é quando o paciente só vai para o procedimento de laqueadura. Quando o paciente vai, a mulher vai para fazer a cesárea, ela faz os 2 procedimentos juntos, se o planejamento familiar tiver ok. Então, nessa 16, ela foi para a cesárea e fez os 2 procedimentos juntos. Na próxima tela, quando eu falo só o procedimento de laqueadura, 0. Ela não foi somente para este procedimento. Otorrino, laringologista, que são cirurgias de desvio séptico, amígdala e adenoide, nós tivemos 28 crianças fazendo cirurgias. Então, todos esses procedimentos cirúrgicos acontecem dentro do nosso hospital municipal, são feitos dentro do município. Aqui nós temos a nossa atenção primária, que é a nossa APS. Hoje nós temos aqui 7 unidades básicas de saúde, que é a unidade básica de saúde central, temos a unidade básica de saúde Jardim das Flores, bairro União, Cidade Alta, regional, a mais nova é a industrial, e também temos lá na área rural, Gleba União Padovani. Todas essas aqui são unidades básicas de saúde que trabalham no seu horário comercial. A Gleba, nós temos, é uma unidade básica de saúde, ela não é um pronto atendimento, ela não é uma UPA, ela não é um setor de emergência. É uma unidade básica de saúde, mas o doutor acaba fazendo alguns plantão para suprir algumas emergências no período noturno. E aqui nós temos 2 postinhos de saúde. Esses postos de saúde não tem médico lá o tempo todo. A cada 15 dias alternado, temos o atendimento médico dentro dessas unidades básicas de saúde. Quando eles precisam, fora do quinzenal, eles vêm na unidade cidade, quer dizer, era Cidade Alta. Com a nova abertura do setor industrial, a população vai para o setor industrial. Tanto a população do Flor da Serra, quanto da Alto Alegre. E dentro da atenção básica, unidade básica, temos atendimentos médicos. Só de consulta médica, Jardim das Flores, nós tivemos 732 consultas médicas, Cidade Alta, 2.158, União, 1.595, Central, 1.110, Regional, 1.013, e Gleba União Padovani, 1.544. Só não entrou ali o industrial, porque o industrial abriu agora. Só no próximo relatório quadrimestral que ele vai aparecer. Ali também nós temos a consulta da enfermeira, né? Aferição de pressão e a visita do ACS dentro do território. Então, nós temos aqui, Jardim das Flores, 229 atendimento de visita domiciliar, Cidade Alta, 2.630, União, 258, Central, 180, Regional, 82, e Gleba União Padovani, 949, atendimento domiciliar do agente comunitário de saúde. Essa é a panorâmica do trabalho dos nossos ACS. Aqui embaixo eu coloquei um quadrinho ali sobre a gestante dentro do nosso município. Como que está o nosso mapa de gestante dentro do nosso município? Jardim das Flores está com 29 gestantes, bairro União 41, Cidade Alta 58, Central 12, Regional 18, Gleba União Padovani 15. Então, hoje, dentro do nosso município, nós temos 173 gestantes. Aqui, igual eu falei para vocês, que a tela lá do início, né? Nós temos aqui o Centro de Especialidade Médica. Nesse Centro de Especialidade Médica, nós temos consulta, cirurgião geral, ginecologia, otorrino, neurologista, oftalmologia, neurologia, ortopedia. Todas as consultas acontecem dentro do Centro de Especialidade Médica. E a farmácia básica faz a distribuição das medicações.
No complexo regulador, quando o paciente procura a regulação do município, é quando não tem o atendimento dentro do município, que a gente precisa mandar para outra referência, onde tem a nossa pactuação. Nós tivemos, em janeiro, 1.329 pessoas dando entrada para atendimento fora do domicílio. Fevereiro, 1.420, março, 1.698, abril, 1.401. Todos esses atendimentos são atendimentos de média e alta complexidade. Por exemplo, um alergista nós não temos no município, um pneumologista nós não temos no município, um urologista, neuropediatra. Esses atendimentos, eles vão para fora do domicílio. Muitas vezes eles vão para Cuiabá ou onde tem a vaga. Um exemplo, cirurgião vascular. O paciente vai ou para Mutum ou para Cuiabá. Ah, eu posso escolher a cidade que eu quero ir? Não. É onde eu tenho a pactuação para a gente mandar esse paciente ir para o agendamento. O médico regulador libera a vaga e a regulação organiza para o paciente ir para o atendimento. Aqui nós temos os encaminhamentos para Cuiabá. São os encaminhamentos que foram liberados para o paciente e para as referências. Cuiabá, nós tivemos, no mês de janeiro, 131 a liberação, fevereiro, 165, março, 160, abril, 118. Quando esse paciente ele vai para a referência, nós temos um apoio, que é a nossa casa de apoio. Na casa de apoio, a gente serve café da manhã, almoço e janta, e lá dentro tem um transporte também para levar para as referências para o atendimento e devolver também para a casa de apoio, para depois o carro da saúde estar trazendo o paciente de retorno para Matupá. E alguns pacientes falam, não vou no carro da saúde e acabam optando por ir por conta. Ali nós temos alguns pacientes também que ele acaba retirando o encaminhamento e alguém da família acaba levando ele para esse atendimento. Aqui nós temos também a especialidade de Sinop. Sinop, nós temos alguns atendimentos como cateterismo, paciente de oncologia que faz radioquimioterapia, eles vão para a referência Sinop, e os pacientes para fazer exames cardíacos, um ecocardiograma, um teste de esteira, um Holter 24 horas. Então, eles vão para onde? Para a referência de Sinop, para estar fazendo esses exames que precisa. Consulta de urologia, cirurgião vascular, todos esses procedimentos, a gente acaba encaminhando para Sinop. E também nós temos a referência Mutum. A cidade de Mutum, o hospital nos atende com angioplastia, cirurgia vascular, ortopedia quadril, ortopedia ombro. Quando o paciente precisa de um procedimento de média e alta complexidade, que ele precisa fazer uma cirurgia de quadril ou de ombro, precisa fazer a inserção de uma prótese, não faz aqui na referência nossa, nem no Peixoto. Então, ele é encaminhado para fora para fazer esse procedimento cirúrgico. Todo paciente que ele passa pelo especialista, e o especialista solicita o exame de ressonância. Ressonância é um exame que o paciente entra dentro de um tubo para fazer o seu exame de alta complexidade. Hoje, a nossa ressonância é feita em Guarantã do Norte, pela clínica SIG, credenciamento. Então, em janeiro, nós fizemos 152 ressonâncias, fevereiro 51, março 106, abril 78, somando um total de 393 exames de ressonância. Hoje nós temos uma demanda de 70 ressonâncias aguardando. Um parâmetro de liberação, mais ou menos 30 dias. Sempre que o médico regulador libera a grade de exames, automaticamente esses pacientes são marcados para fazer o exame que aguarda. Sempre na hora da liberação, o nosso médico regulador ele vai ver o quê? Quais são os critérios de liberação dos exames? São os exames eletivo, de urgência e emergência, paciente de oncologia e paciente de trauma, que são classificados para fazer os exames conforme a entrada na regulação. Também temos a densitometria óssea, que faz em Guarantã. Hoje nós temos 2 pacientes aguardando. E tomografia computadorizada.
tomografia é feita em Peixoto de Azevedo. Bem tranquilo que o paciente que dá entrada, sempre dentro de 30 dias, ele acaba fazendo esse exame. Hoje nós temos 5 pacientes aguardando, mas a partir do momento que o médico liberar a grade, já supre a demanda que tem. Através do consórcio, o Hospital Regional de Peixoto, ele fornece alguns exames para nós. Esses exames que a gente acaba fazendo ali no Peixoto são colonoscopia, ultrassom de Doppler de membros inferiores, colonoscopia, endoscopia, mamografia e tomografia. Então, essa demanda é suprida toda ali no Peixoto. Sempre que abre a grade, zera-se a demanda reprimida. Por que eu falo, mas ali eu estou vendo uma demanda reprimida em exames? Porque quando o médico libera a grade no início do mês, agenda todo mundo que está dentro daquele mês. Aí, se eu tenho entrada nova, vai liberar no mês seguinte, mas é bem tranquilo, dentro de 30 dias os exames são liberados para o paciente que está fazendo. Também no Peixoto a gente consegue os atendimentos de cardiologia, infectologia, ginecologia, neurologia, várias especialidades. Então, eu vou falar para vocês referente como que está a nossa demanda hoje, pacientes aguardando algum procedimento. Na parte de cardiologia, nós temos 13 pacientes aguardando na fila de espera. Ginecologia, nós temos 5. Neuropediatria, nós temos 169. Hoje, a nossa maior demanda dentro do nosso município é a questão da neuropediatria, que a gente não conseguiu ainda cadastrar um profissional para vir atender dentro do município. Às vezes a gente consegue cadastrar um profissional, ele vem no primeiro momento e acaba indo embora e não ficando. Então, hoje a nossa demanda maior é a questão do neuropediatra para atender nossas crianças. A questão do neurologista nós temos, e toda vez que ele vem, ele supre toda a demanda do atendimento. Mês passado ele veio, atendeu 100 pacientes. Agora, mês que vem, ele vai vir para atender 150 pacientes. E aí acaba suprindo toda a demanda que a gente tem. Oftalmologia, nós temos 25 pacientes aguardando. Oncologia, que seria retorno, abriu a grade, já consegue suprir os 8 que estão aguardando. Ortopedia e traumatologia, nós temos só 4. Otorrino, 9. Pediatra, que são consulta... Eu estou aqui errando, né? Gente, só desculpa, falta, eu estou aqui errando aqui, estou falando a demanda reprimida. Seria falta no procedimento, desculpa aí, olha aqui. Cardiologia, nós temos 9 aguardando. 9 aguardando, e nós tivemos 13 falta. Se o paciente que retirar o encaminhamento, ele avisar que ele não vai no agendamento, nós não teríamos a demanda reprimida. Então, por isso que é muito importante, a partir do momento... Pegou o agendamento, não consigo ir? De imediato, avisar uma unidade básica de saúde, avisar um ACS, ligar na regulação e avisar que não vai no agendamento, porque aí a gente não vai ter uma demanda reprimida. Nós temos aqui, ortopedia e traumatologia, 32 na fila, 4 foi agendado e não foram no procedimento. Otorrino, 70 pacientes aguardando, 9 não foi na consulta. Pediatra é tranquilo, não tem ninguém aguardando. Mas a família tem que avisar que não vai no atendimento. 16 crianças faltaram no atendimento de pediatria. Então, essas são a demanda reprimida que a gente tem e a falta que a gente tem do paciente que não vai no agendamento. Aqui nós temos também a questão da solicitação de passagem. Como que funciona a solicitação de passagem dentro do município? Nós temos carro para Cuiabá, o carro vai levar o paciente, vai para Mutum, vai para Sinop, vai para Guarantã, mas quando o carro já está em Cuiabá e você recebe uma ligação que saiu um agendamento para você e não tem carro subindo nesse trajeto, se libera a passagem para você ir para o atendimento. É nesses momentos que justificamos a questão da passagem. Porque se eu tenho um carro indo com 10 lugares e só vai 5 pacientes, e chegar um paciente hoje pedindo a passagem, não me justifica para o Tribunal de Contas, por quê? Se eu tenho um carro com vaga e a liberação de passagem. Então, tudo isso a gente
verifica e orienta o familiar que está ali solicitando. A questão de transporte indo para de Matupá para Cuiabá, Mutum, Sinop e Vargem Grande. 146 viagens. Então, o tempo todo tem viagem, indo e vindo para as referências. Falamos também na consulta do cirurgião geral, Dr. Gelson. Dr. Gelson e Dr. Edgar. Se vocês observarem ali no mês de janeiro, nós tivemos 18 atendimentos, 4 faltas. No mês de fevereiro, 18 atendimentos e 10 faltas. No mês de março, 19 atendimentos e 15 faltas. Então, o que nós precisamos cobrar o nosso atendimento, mas nós também temos a responsabilidade de avisar o setor que nós não vamos no agendamento. Então, nós temos aqui também na questão da ginecologia. Essa ginecologia aqui são para gestante de alto risco, para acompanhar o pré-natal do morador do município. Em janeiro, nós tivemos 29 agendamentos e 3 faltas. Fevereiro, 11 atendimentos e 7 faltas. Em março, 26 atendimentos e 18 faltas. Então, nós estamos tendo muita falta, até mesmo da pessoa gestante que precisa acompanhar no seu pré-natal. A questão do otorrino. O otorrino, que o doutor Eduardo veio no município, ele não veio em janeiro, ele estava em viagem. Em fevereiro, 47 atendimentos e 3 faltas. Março, 62 atendimentos e 7 faltas. Em abril, 58 atendimentos e 4 faltas. Mesma coisa na questão da ortopedia, tá? Nós temos muita falta. Dá uma olhadinha, no mês de março, 207 liberação de consulta de ortopedia e 42 faltas da questão da ortopedia. E a gente sabe que o paciente, às vezes com dor crônica, ele procura a unidade, ele procura hospital, ele procura o UBS, ele procura outros meios porque ele está com dor. Então, por isso que é muito importante a população ter a consciência de quando não for no agendamento, reforçando, avisar que não vai, para a gente chamar o próximo da fila. Questão da pediatria, que é para cuidar das nossas crianças, também está tendo muitas faltas. 43 atendimentos em fevereiro e 5 faltas. Em março, 51 atendimentos e 6 faltas. Em abril, 51 atendimentos e 5 faltas. Consulta com o neuro, a mesma coisa, neurologista. O neuro é um neuro que vem de Rondonópolis para atender dentro do município. E, às vezes, ele acaba vindo um mês sim, um mês não. Mas, quando ele vem para atender 100 atendimentos, 150 atendimentos, e acaba ficando a semana aqui para fazer essa demanda de atendimento. Mesmo assim, a gente acaba tendo falta na questão do neuro também. Aqui é a fotinha do centro de reabilitação. O centro de reabilitação funciona a questão da fisioterapia, da psicologia, do atendimento da fono, serviço social, tudo é feito dentro do centro de reabilitação. Lá dentro do centro de reabilitação, a gente faz o atendimento da questão da fisioterapia no local e a fisioterapia domiciliar também. Fisioterapia domiciliar são para pacientes acamados. Quando o paciente está acamado, que ele não tem condições, que é judiar muito do paciente para o translado de ambulância, a fisioterapeuta vai no domicílio para fazer a fisioterapia. Aí nós temos a fisioterapia no local, a fisioterapia domiciliar, questão da fonoaudiologia, psicologia e serviço social. E lá também tem falta. Nós tivemos 44 pessoas faltando nos atendimentos. Abandono, que não vai mais. Hoje, no nosso município, nós temos 11 pacientes fazendo a fisioterapia domiciliar. E a questão da demanda reprimida dentro do centro de reabilitação. Hoje nós temos aguardando 87 pacientes na questão da fisioterapia, fonoaudiologia 218, psicologia 88 e serviço social 0, né, que a demanda supriu. A questão da fonoaudiologia, retorna um pouquinho. Na questão da fonoaudiologia,
nós temos uma demanda muito grande. Por quê? Uma criança que entra para fazer um tratamento da questão da fala, ela leva um certo tempo para ter alta, para a gente chamar a próxima criança para o atendimento. Então, nós temos uma demanda e uma fila de espera bem longa nessa questão da fonoaudiologia. Hoje, nós temos, dentro do município, 16 pacientes aguardando a questão do aparelho auditivo, já laudado, cadeira de roda para pacientes permanente. O paciente sofreu um acidente e ele precisa de uma cadeira de roda. Aí a gente não fornece. Quem fornece é o pessoal do Rotary, o pessoal do Laios, que faz o termo de empréstimo para esses usuários. Por quê? É temporário. Paciente permanente vai fazer uma cadeira adaptada para esse paciente. A fisioterapeuta tira as medidas, manda para Cuiabá e vem uma cadeira especial para esse paciente. Questão de prótese de membro inferior. São pacientes que teve algum membro amputado. São 4 pacientes aguardando. E a cadeira de roda, aguardando. Mais 7 aguardando, tá? Lá é criança e aqui é o adulto. Aparelhos contemplados. Igual lá eu falei que nós temos a pacientes aguardando a questão da prótese auditiva, mas também tivemos os pacientes contemplados com um aparelho auditivo esse ano. Nós já tivemos 8 pacientes contemplados com um aparelho auditivo. Aqui nós temos, igual eu falei para vocês, a questão da fonoaudiologia, que a nossa demanda é muito grande. Nós temos uma fono que faz 20 horas dentro do centro de reabilitação e outra fono que atende 20 crianças através do método ABA, que é o convênio para atender essa demanda das crianças. Até através do credenciamento, que é uma clínica particular, a gente tem falta. Não muito, mas a gente tem. Aqui é o nosso CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, para tratar a questão do desarranjo mental, que são pessoas que precisam desse atendimento. Lá dentro do CAPS, né, que é um lugar onde trabalha desde a criança, o pai, a mãe, aquele paciente que precisa desse atendimento, lá dentro nós temos o serviço social, nós temos 2 médicos, que é o Dr. Rafael e o Dr. Mário, que faz os atendimentos. Temos a questão da enfermeira, que também faz os atendimentos, e o psicólogo clínico, que vai fazer esses atendimentos, e a nossa supervisora, que é a nossa pedagoga, que também faz os atendimentos dentro do CAPS. E aqui nós temos o Janeiro Branco, algumas ações com a família que participa do projeto nosso. E aqui algumas oficinas. Agora, esse ano, nós começamos a oficina de pintura, de crochê, de recorte. São oficinas que está sendo, assim, maravilhosa atender a população. Aqui nós temos a parte da saúde bucal. A saúde bucal são os atendimentos que acontecem dentro das unidades básicas e também no PSE, quando vai na escola, para passar para vocês o jeito correto de fazer a escovação, entra na ação da saúde bucal. E aqui é o nosso SESB. O nosso SESB, que é um lugar, é um centro de especialidade de saúde bucal, que esse atendimento são porta fechada, onde o paciente procura a unidade básica de saúde e quando ele precisa fazer a questão de um canal, é encaminhado através da unidade básica de saúde para esse centro de atendimento. Essa é a produção de consultas, da questão da endo, da questão de canal. 32 canal realizado dentro do SESB da saúde bucal. Nós temos também o nosso laboratório municipal, porque a partir do momento que você passa no hospital, que você passa na nossa unidade básica, precisa também dar continuidade no seu tratamento. E lá a gente realiza os exames. 34.444 exames realizados no laboratório. Aqui é a nossa central de imunização, que é a nossa vigilância em saúde, e lá faz os atendimentos das vacinas. Temos o PSE nas escolas, onde verifica o cartão vacinal e também ministra as vacinas. Nesse relatório quadrimestral foi aplicado 5.481 doses dentro do município.
Lá, lá nós oferecemos todo tipo de vacinas que o SUS preconiza nas ações. E lá nós temos algumas fotos de algumas vacinas que aconteceram nas escolas. A vigilância epidemiológica é as doenças notificadas, né? Pode passar. E o que ocorreu, os casos graves dentro do município. E lá tem as notificações, que é através do Cisnam. Então, através do Cisnam, todos os casos notificados através das unidades básicas do hospital vai para o sistema. E ali a gente vai notificando tudo que tem. Um exemplo ali, ó, acidente de trabalho grave, 3. Então, tem vários atendimentos. Atendimento antirrábico, 12. Hanseníase, 1. Então, tudo que é notificado, vai para essa panorâmica desse sistema Cisnam. Aqui são as questões da dengue, caso notificado e confirmado, notificado, 29. Vai para o laboratório, depois volta a confirmação para nós. Desses 29, só foram confirmados 15. Pode. Aqui algumas ações da vigilância, da Ovitrampa, que implantou dentro do município. Está o Clebs aqui para falar um pouquinho, né, Clebs? Ô, Clebs, aproveita, vem aqui. O Clebs é o nosso coordenador da vigilância sanitária. E aí ele vai falar um pouquinho desse trabalho. Volta só um pouquinho nessa... Volta na tela anterior um pouquinho, que ele vai falar aqui como tem as crianças, e aí a gente vai falar um pouquinho para vocês desse cuidado. Boa tarde a todos. Meu nome é Clebs, eu trabalho na Vigilância em Saúde, estou como coordenador. Eu vou falar bem rápido da questão das ovitrampas, que desde o ano passado, nosso município foi escolhido como um dos primeiros do estado com uma metodologia de aplicação de ovitrampas. As ovitrampas nada mais é que são uns potinhos com uma palhetinha de Eucatex e levedo de cerveja. O que a gente faz? A gente, uma vez por mês, a gente define, já tem os locais definidos, onde a gente faz a instalação dessas ovitrampas. A gente coloca elas, deixa de 5 a 7 dias nas residências e depois retira, leva para o laboratório. Para a gente começar, a gente teve que montar um laboratório lá na vigilância. Então, a gente tem um laboratório lá, leva as palhetas para o laboratório e analisa. Qual que é a finalidade? A finalidade é a gente monitorar aonde tem maior foco, maior incidência de mosquito dentro do município. E, com isso, a gente direciona as ações para onde tem maior incidência. Com isso a gente tem mais eficiência, porque ao invés do agente de endemias estar num local onde tem baixo índice de mosquito, de infestação de mosquito, eles direcionam toda a equipe para os pontos que deram maior índice. E aí se trabalha a 9 quarteirões no entorno dessa ovitrampa que deu positiva. A partir daí a gente lança no sistema chamado Conta Ovos, que é um sistema que ele foi criado por Minas Gerais, mas o país todo usa. E aí a gente tem um mapa onde aparece ali os pontos que deram maior infestação, e a gente reúne com a equipe de endemias, e a partir daí se faz o trabalho nesses quarteirões. É isso, a questão das ovitrampas basicamente é isso. Tá, eu vou passar rapidinho aqui também. Esse aqui são as ações da vigilância sanitária. Durante os primeiros 4 meses, foram realizadas 61 inspeções no município de Matupá. Essas inspeções, elas são desde de pavilhões de festa de comunidade, comércios de alimentos, nos estabelecimentos que são regulados pela vigilância sanitária. Nós tivemos, durante o primeiro quadrimestre, 5 demandas judiciais. Foram feitos 14 cadastros de estabelecimentos. Tivemos o total de 55 reclamações que foram recebidas pela vigilância sanitária. Se eu me falha a memória, todas foram atendidas. Então, se tem alguém que faz uma reclamação, a gente recebe as denúncias durante a semana. Na sexta-feira, a equipe de vigilância vai para atender essas denúncias e cobrar providências, avaliar, na verdade, o que está acontecendo ali, e cobrar providência, notificar quando cabível. Foram feitas 72 análises de água. Essas análises de água, elas são feitas 18 mensais.
a gente tem também o sistema chamado Ciságua, que monitora o país todo como é que está a questão da qualidade da água. A gente faz essas análises, lança nesse sistema, lança no GAL, manda para o laboratório, nosso laboratório de referência é Terra Nova do Norte, e a gente faz em campo análise de cloro, pH e turbidez e coleta a amostra para ser mandada para o laboratório para fazer análise físico-química, que fazemos as análises de Escherichia coli e de coliforme total. A finalidade dessas análises é monitorar a qualidade da água que a empresa Águas de Mato Pato está fornecendo. Então, ela é feita somente na rede pública. Tá? Materiais coletados pela empresa Máxima Ambiental, que são os resíduos de serviço de saúde. Cada unidade básica de saúde, se vocês observar, tem uma casinha que é o local onde fica destinado esses resíduos. E além do hospital. E aí, a cada 15 dias, a Máxima passa fazendo o recolhe. É um convênio que o consórcio tem também com a empresa Máxima Ambiental, que recolhe esses resíduos aqui do município. A gente cobra também que a Máxima Ambiental faça a coleta farmácia, consultório odontológico, tem que ser destinado para esse local adequado. Aqui são fotos, algumas fotos de algumas ações de fiscalização no comércio, de atendimento de denúncia ali também, e a fiscalização no comércio, na ETA, na Estação de Tratamento de Água também é feito inspeção. Aqui são ações do setor de endemias. A gente teve ali o pit stop nesse primeiro quadrimestre. Aí atividades educativas, a partir daí a gente direcionou toda a equipe para fazer atividades nas escolas. Foram feitas nas escolas do município, as escolas municipais, foram feitas atividades de fantoche, levamos microscópio, levamos larvas ali protegidas, né, claro, para o próprio mosquito também, para a gente estar mostrando para os alunos, mostrando para vocês, eu imagino que as crianças viram lá, o ciclo evolutivo do mosquito Aedes aegypti. A gente fez em todas. Aqui é a questão da EMUT e a Célia vai continuar com vocês. Obrigado, Cleves. Aqui é o EMUT. O EMUT é uma equipe multidisciplinar. O EMUT ele dá assistência dentro das unidades básicas de saúde com a equipe. Essa equipe é composta pelo assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, psicólogo, educador físico, onde vai fazer as atividades dentro da academia do bairro União e dentro da academia do Jardim das Flores. E lá fazemos várias ações. Farmacêutica teve atendimentos individual 263, fisioterapia dentro das UBS 50, psicologia dentro da UBS. O que seria essa psicologia dentro da unidade básica de saúde? A Fran, que é a nossa psicóloga, ela atende dentro da unidade básica de saúde. Quando o paciente precisa dar continuidade no atendimento psicológico clínico, é encaminhado para o centro de reabilitação. Aí nós tivemos também a consulta de ginecologia dentro da UBS, que é o Dr. Jairo, 446 atendimento. Acompanhamento nutricional com a nossa nutricionista, 159. E o serviço social, 44. Aqui são as visitas domiciliar, quando é solicitado. A unidade básica solicita a equipe do EMUT para fazer visita domiciliar para algum paciente que tem dificuldade de ir na unidade básica ou paciente acamado. A equipe multidisciplinar acaba indo até a residência para fazer essas visitas. Aqui também nós temos algum grupo da academia do bairro União, que é através do EMUT, que é o fisioterapeuta, né? Nós temos dois fisioterapeutas que fazem esse serviço com a comunidade, tanto na parte do idoso, na parte da população, na parte dos adolescentes, a questão da escoliose, e faz esse atendimento em grupo. E aqui nós temos também o grupo da academia do Jardim das Flores, também com a finalidade de fazer os alongamentos e fazer esse trabalho em grupo para reabilitação. Aqui nós temos a questão do planejamento familiar. O planejamento familiar, ele funciona, a reunião são bimestrais, acontece na academia do bairro União, composta pela equipe médico, enfermeiro, assistente social e psicólogo. Essa equipe do planejamento familiar
vai dar assistência à família que pretende fazer algum procedimento, laqueadura, vasectomia, né? E definir a questão da família mesmo, se querem fazer algum procedimento. Então, tem que passar por essas reuniões. Aqui nós temos o grupo de tabagismo, na Academia do Bairro União. Farmacêutica, doutora Ilana, né? Toda uma equipe que acompanha esses pacientes que querem vencer o tabagismo. Aqui nós temos algumas ações do Janeiro Branco, dentro da Academia do Bairro União, que é o pessoal do EMUT que organizou. Aqui a ação de Fevereiro Roxo, referente ao mês, as ações dentro das unidades básicas de saúde. E a ação de Março Lilás. Março Lilás também teve Março Lilás e também tuberculose dentro do município. As ações que aconteceram, que é o Março Verde, Março Lilás e a prevenção da tuberculose. Aqui mais alguma coisa do Março Lilás. E aqui o mês de abril, que é a conscientização do autista, onde teve a roda de conversa com a família, com assistente social, nutricionista e psicólogo. Algumas famílias procurou e a gente fez essa ação referente ao mês de abril. Aqui, atividade física no lago, onde o grupo da terceira idade foi para fazer uma ação de alongamento. Mais algumas ações aqui, da pesagem dentro da escola e vacinação. Aqui é a nossa questão da nossa ecoterapia, um desenvolvimento biopsicossocial que é feito com as crianças que solicitam a questão desse atendimento. Então, nós deixamos aqui uma mensaginha para vocês, que saúde é cuidar do hoje para transformar o amanhã. Então, nós estamos aqui falando um pouquinho dos eventos, das ações da saúde e coloco à disposição, se alguém tiver alguma dúvida ou fazer alguma pergunta, que a secretaria está disponível para orientar vocês e esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, quero aqui agradecer aos alunos que estão aqui nos ouvindo, alguma coisa conseguiram entender e ajudar, e todos que nos ouvem nesse momento pela rede social. Agradecer também a doutora Andréia, aqui presente, e todos os professores por ter trazido os alunos. Agradecer a secretária de Educação, Josi, aqui presente com a gente. Celoir, né, por fazer essa parte contábil para a gente explanar nossas ações. Agradecer também o Clebs, coordenador da Vigilância. E estamos aqui. Qualquer dúvida, tá? Estamos à disposição.